Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você, caro telespectador, cristão ou não cristão. Vai destruir aqui o palco. Opa, quase. Sejam bem-vindos a mais um podcast do que não é mais Padrecast. Catecast, conversa na catedral. Olha, a gente está perguntando qual é o nome do nosso programa, como o nosso programa deve se chamar. E já vai colocando aqui o like na nossa transmissão, vai compartilhando e vai se inscrevendo no canal. E outra coisa vai também. Que esculagem, vai celular. É as suas fãs aí mandando mensagem logo no começo, hein? Deixa eu te falar uma coisa. O que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar da humildade. Mas por que da humildade? Porque a humildade é a virtude principal para podermos compreender as coisas de Deus. Mas por quê? Porque a humildade faz com que a pessoa não fique nem para a direita e nem à esquerda. Para que possa abrir a nossa consciência e sermos humildes também. Pensava que você ia falar, por que sim, Zezinho? Porque eu sou humilde, eu sou uma pessoa humilde. Outro dia eu perguntei para o rapaz assim, e aí, qual que é a sua virtude? Ele falou assim para mim, padre, eu sou uma pessoa muito humilde. Não existe pessoa mais humilde do que eu. Eu falei, Ele falou da ingenuidade, né, esse amigo? Eu estava refletindo um pouco sobre a questão da humildade. A gente encontra, assim, um paradoxo, porque, assim, na virtude aristotélica, nas filosofias clássicas de Sócrates, Platão, Aristóteles, parece que a pregação não era tanto voltado para a humildade, mas para, assim, a grandeza da alma. Então, os gregos já desprezavam quem era humilde, né? Que quem tem humildade não busca as verdadeiras virtudes. Isso é verdade? Olha, para a concepção grega, para a concepção filosófica, realmente a humildade ela tem uma diferença, podemos dizer assim, totalmente oposta da humildade teológica cristã. Por exemplo, Platão no Banquete, ele fala que a única coisa interessante que dando uma estudada, uma refletida sobre a humildade na filosofia, uma coisa que eu achei interessante, no Banquete, Platão fala como surgiu. O Banquete trata do amor. Do amor. Mas não trata da humildade. Mas aí que está o grande mistério. Dentro do amor, ele toca, então, que dentro desse amor, como que nasce a humildade, que ela é praticamente semelhante à penúria, né? Então ele fala que a dama riqueza conheceu se casou-se então com a penúria. Então a dama riqueza se juntou à penúria e nasceu a nobreza. Você que fez esse casamento? Não, o casamento Banquete de Platão. Não nasceu na nobreza, nasceu o amor. O amor é uma mistura de riqueza e pobreza. Então, vamos lá. Só que dentro do... O amor é Eros ainda. Não, vamos lá. É que Platão, o Banquete é uma obra muito grande, né? Muito extensa. Então, o que acontece? Imagina, eu mesmo não consegui ler todo ele, né? Na filosofia não dá tempo da gente ler toda a obra. Não tinha Google, né? Na época não tinha Google. E outra, vocês sabem que o Banquete é uma obra muito grande, não é? Por exemplo, o Giovanni Reale, ele escreve um pedaço só do Banquete no livro, né? Que a gente usou o Giovanni Reale, né? Na faculdade de filosofia. Mas ele fala assim, é interessante, o que é semelhante à humildade? A nobreza, por que ela está semelhante à humildade? Segundo ele, existe então o casamento da penúria com a riqueza. A penúria e a riqueza se juntam, se amam e nasce a nobreza. Na concepção platônica, se você ler sobre a nobreza, você vai perceber que está muito relacionada à humildade, embora não se fale de humildade. Então é só esse parâmetro da nobreza. Se você pegar a nobreza de Platão e a humildade cristã, aí nós vamos encontrar uma mera semelhança, uma grande semelhança. Olha, filosofia. Começamos com o platonismo. E é interessante, Caio, porque pro Platão, se você pegar nosso Senhor Jesus Cristo, ele era uma pessoa nobre, porque ao mesmo tempo que São Paulo fala que ele era rico,
se fez pobre, né? Para nos enriquecer. Para nos enriquecer. Filipenses. Eu vou Filipenses, falar um pouco de Filipenses. Então, mas é uma pergunta importante. Uma pergunta importante. Deus é humilde? Como fica esse paradoxo? Rapaz, Deus é onipotente ou Deus é humilde? olha, Ou as duas coisas? Deus é onipotente. Se a gente for olhar a humildade, quando Jesus assume a natureza humana, na sua natureza humana, ele assume a virtude da humildade. Por exemplo, ele nunca deixou de agir com humildade. É que a gente confunde humildade com aquele pessoa simples que abaixa a cabeça assim para tudo. Eu tenho um dado legal. Na Bíblia, a humildade se escreve tapeinos. Tapeinos, isso. Tapeinos, que também tem um pi, né? Tapeinos. Que também é sinônimo de tristeza, depressão. Mas quem é humilde é depressivo? Não. Quem é humilde? A palavra tapeinos quer dizer que não se levanta muito do chão. Jesus é um tapeinos, porque ele diz: eu sou manso e humilde. Tapeinos. Eu sou manso e humilde. Podemos dizer assim que talvez essa palavra ela se refira a uma das virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, por exemplo, o rebaixamento, a kenosis, Filipenses capítulo 2, capítulo 12, a kenosis é uma o modelo do rebaixamento. Você não teve aula com o Paulo Sérgio, né? Não. O Paulo Sérgio, o professor Padre Paulo Sérgio, doutor, ele pegava e falava que kenosis é ficar de cócoras, sabe? Ficar de cócoras. Parecia que estava cagando no mato no meio da aula. Ele ficava de cócoras para mostrar o que é kenosis. Não pode cortar aqui. Não, vai tocando. Vai tocando. Aqui é tudo ao vivo, não pode cortar. Tá bom. Então, Paulo ensina que a humildade da palavra é diverso dos ensinamentos categóricos dos neoplatonismo e da filosofia pagã. Então, nós temos agora a humildade, que é o modelo de ser do cristão. É interessante. Aí, Santo Agostinho vai falar de humilis Deus, ou magister humilitatis, né? O mestre da humildade. Medicus humilis e vias humilitatis. Então, Cristo, então, é o Deus humilde, o mestre da humildade, o médico da humildade, o caminho da humildade. E para Santo Agostinho, a humildade não é um atributo de Deus. É um atributo. Então você leu o mesmo texto que eu, porque eu li é nesse contexto, só que eu pulei para frente e ele conclui esse tema. Ele diz uma coisa interessante, Santo Agostinho, baseado na humildade cristã. Ele chega a uma conclusão que mais vale um incontinente humilde do que um virgem orgulhoso. Ah, é? Interessante isso, né? Bem, que bom, né? Quais são as tuas funções, então, da humildade salvífica de Cristo? Vamos ver, eu vou fazer uma pegadinha. Tuas funções, então, da humildade salvífica de Cristo. Vocês sabem? Vai isso é novo, hein? Não isso sabe? É novo. Então, você não olhou mesmo o teu escudo? Não, eu olhei, mas se eu falar aqui, vai estragar a galera aí que está... Não, a gente tem que falar participando. Tem que participar, né? Então, primeiro efeito. Vamos ligar. Correção. Correção do quê? A soberba. Então, se a gente fala que Cristo é o médico da humildade, ele corrige em nós a soberba, a arrogância. Então, vamos pegar algumas imagens bíblicas, até mesmo deuterocanônica, como Enoque. Lúcifer, o pecado do Lúcifer é a soberba. Que é a leitura de hoje da missa, a leitura de Ezequiel, que é a prefiguração do rei de Tiro. Lúcifer, ele tem a prefiguração do rei de Tiro. Por isso que Ezequiel fala na leitura de hoje. A queda do rei de Tiro é semelhante ao livro do Apocalipse de São João, que relata
também a queda de Lúcifer, né? Interessante. Adão e Eva. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Bom, Adão e Eva, eles desobedeceram uma ordem de Deus, ou seja, deixou com que o orgulho fizesse... O orgulho. Exatamente. O orgulho de querer ficar no lugar de Deus. Que o orgulho é o oposto da virtude da humildade. De um lado está a humildade... A humildade seria uma correção da nossa soberba, que fez com que nós perdêssemos o paraíso e nos afastasse de Deus. Qual é a segunda função, então? Então, a primeira função, então, guarda bem, a primeira função da humildade qual é? Correção. Correção. Vai corrigir a nossa soberba. Segunda função, então, da humildade salvífica de Cristo, mediação. Medir a quem? Medir a Deus e o homem. Deus e o homem. Mas por que ele media? Deus e o homem. Porque ele tem as duas naturezas, né? A humana e a divina. A humana, Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Eu gosto muito o texto lá de, acho que Cauty as Spes. Jesus trabalhou com mãos humanas, pensou com mente humana, agiu com coração humano, amou com coração humano, se fez tudo igual a nós, nasceu da Virgem Maria, se fez tudo igual a nós, exceto um pecado. Então Jesus é humano, mas Jesus também é divino. Mas qual é o pecado? Qual é o erro da soberba? O erro da soberba? Bom, talvez aí o orgulho, São Paulo ele fala duas coisas. A raiz de todo mal é o orgulho. E a raiz de todo... Como que São Paulo fala? Que a raiz de todo mal é o orgulho. São Paulo fala. A raiz de todo pecado é a morte e a raiz de todo mal é o orgulho. Então nós temos a humildade que favorece a ordem criada por Deus e a soberba que opõe, distorce a realidade que Deus criou. Olha que interessante. Então, Cristo dá o caminho de humildade. Esse caminho de humildade passa pela cruz, pelo sofrimento. Eu até falei assim, padre, tem um livrinho muito interessante para a gente pensar e imitar a humildade de Cristo, que é esse livrinho aqui, ó. Você já viu esse livrinho? Já vi. Nossa, quando Imitação de Cristo, né? A gente lia muito isso quando a gente era seminarista. Eu acho que esse aqui é o terceiro ou quarto que eu caí. Esse aqui, então, propõe que o cristão seja humilde como a pessoa de Cristo. Você pode comprar no sebo também, né? Hoje a gente faz uma cor. Vamos abrir um aspas aí no programa. Olha, com todo respeito, né, a certas editoras aí, mas a gente tem que tomar cuidado porque hoje está um modismo de leitura. Então isso aí é uma falsa humildade. A pessoa vai lá, compra lá os livros, paga lá 100 conto numa imitação de Cristo porque tem a capa bonita, põe lá na prenteadeira e depois tira foto. Não faça isso. Vá no sebo, compre uma imitação de Cristo simples. Depois que você lê, junta de novo, vende de novo, compra de novo. Uma dica aqui. O que mais? Uma pergunta. Fecha. Pergunta. Nós nascemos humildes? Não. A humildade é uma faculdade? Mas peraí, antes de você dizer, tem uma pessoa... Não, tá certo. Qual foi a pessoa que foi criada na humildade, que nunca cometeu um ato soberbo? Quem foi essa criatura? Agora você me pegou. Ele sabe, mas não quer responder. A Virgem Maria. A Virgem Maria. Pelo dogma da Imaculada Conceição. olhou para a humildade sua serva. Oi, vem pra cá. Ele morreu. Respeito uma homenagem à Bravanel. Uma homenagem ao Silvio Santos também, né? Silvio Santos que... Nosso respeito, nossa veneração, não era católico, era judeu. Judeu e respeitamos, né? Mas imagina a dedicação dele. Às vezes, como padre, eu falo, puxa, eu devia ter um pouco dessa força do Silvio Santos. Você vê, ele ficava um homem que durante 50, não é 50 dias, 50 anos, todo domingo ele ficava de manhã até a noite ao vivo, cara. Você percebeu? Ao vivo. Silvio Santos, vem ali. Oi. Ô, Deus abençoe, Silvio Santos, que o senhor esteja no céu. Tá bom. Então, assim, a humildade é uma virtude. Virtude, ninguém nasce com virtude. Nós adquirimos a virtude por uma repetição. Diz Aristóteles que a virtude
é o meio termo entre dois extremos, entre excesso e escassez. Eu te dou um prêmio. Quem diz isso? Aristóteles, meio termo. É o caminho do meio. Qual é o justo meio? Qual é a justa medida? Qual é a justa medida da humildade? Qual é o excesso e a escassez? Seria a prática da justiça? Tudo bem. O meio termo é a prática da justiça. Mas sempre tem dois extremos, dois vícios. Quais são os dois vícios que a humildade se destaca? Não sei. Não sabe. Então, primeiro é o desespero. O desespero. A escassez é o desespero. O que é? É a falta de autoestima. A falta de autoestima é o desespero. Então seria um extremo. O outro extremo é a presunção. O cara seria depressivo demais, seria humilde, aquela depressão, aquela pessoa que está lá embaixo e não levanta. Ó céu, Hip Harry, lembra? Azar, você não assistiu, não, você não teve infância. Claro que eu tive Hip Harry, rapaz, o desenho. Nossa, era uma... Isso aí que é uma hiena e o leão. O miene e o leão. E o leão velho, cara. Dia, céus. Quem falava para isso era a hiena. É a hiena. Então, deixa o nosso programa. Desespero a escassez de autoestima. E o outro extremo é a presunção, que é o excesso. Presunção, que é o excesso de autoestima, de autoimagem. Eu sou bom, não, comigo não vai acontecer nada. Pode curar, não, pode, eu vou jogar futebol, não vou levar nenhuma quebrada no campo, né? É uma coisa, na guerra, por exemplo, a pessoa que é humilde, que vai para uma guerra, não é aquela que fica, né, com a arma no pensamento de militar. O humilde não é aquele que vai lá, eu tô com medo, não posso, e nem aquele orgulhosão que vai lá, né, o Coronel Nascimento, que vai né? Pede pra sair. Não, o humilde numa batalha é aquele que é a virtude da humildade, ela está ligada à virtude da prudência. Por quê? A humildade, ela está unida à prudência. Vamos mudar começando na humildade, mas falar uma coisa um pouquinho jogada agora já que eu citei a Virgem Maria, uma coisa interessante dela, Caio, falando desses extremos aí. Por que Nossa Senhora é humilde serva do Senhor? Quando o arcanjo Gabriel apareceu para ela, você pode ver, ela não partiu para nenhum extremo, ela não chegou e falou assim, ai, coitado de mim, o anjo. Ou então no outro extremo, né? Eu sou a Virgem humilde, fecha a boca, Gabriel. Não. Você viu o que ela falou? Primeiro ponto, veio o anjo, ela analisou. O anjo chega e fala, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Eis que conceberás, darás à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, seu reino não terá fim. Mas o que é? Aí ela falou, como se fará isso se eu não conheço homem algum? Ou seja, ela questionou um anjo. Mas o questionamento dela não significa falta de fé. Mas significa a humildade. Zacarias questionou. A capacidade de uma pessoa humilde questionar seja quem for. Não é? Mas Zacarias questionou arrogantemente. Ele estava no extremo. Por isso que ele ficou em silêncio, ficou mudo, né? Até o nascimento de João Batista. E o outro lado de Nossa Senhora, daí quando ela fala assim, não, mas o Espírito... Aí o anjo diz, o Espírito Santo virá sobre ti, etc e tal. E a sombra do Altíssimo se vai... então faça-se em mim a tua vontade. Interessante, né? Interessante. O exemplo. A humildade nos oferece um justo conhecimento de si mesmo e um honesto confronto com o nosso pecado. Então, quem é humilde se conhece, sabe que não é nem tanto o céu, nem tanto a terra. Isso é importante, viu? Na espiritualidade, ter um bom autoconhecimento, viu? A gente tem que saber quem nós somos, saber qual é o nosso lugar como criatura, mas a gente não está nem acima dos anjos e nem abaixo dos animais. Hoje tem o pai de pet.
Pai te pede. Pai Te pede, parece que o ser humano está no nível ou até mais apágio que um animal. O padre Caio falou uma coisa interessante. Dentro desse contexto da humildade, do orgulho, uma coisa interessante. Hoje se confunde muito humildade com o verbo humilhar a pessoa, né? Claro que o humilde ele também precisa passar por algumas humilhações, né? É a forma. Mas olha só que interessante. A humildade é a verdade. Vamos pegar o modelo Jesus Cristo. Sim. Jesus Cristo, a humildade, mais do que uma virtude, é também um modo de ser da palavra de Deus. A palavra de Cristo é uma palavra humilde. Então podemos lembrar: eu sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque o meu modo de ser é manso e humilde de coração. Você sabe que na vida dos santos, duas coisas que me tocou, podemos dizer assim, fez eu refletir sobre a humildade, embora eu amo Santo Agostinho, para mim é um grande sinal da humildade, porque Santo Agostinho, as conversas, os diálogos de Santo Agostinho, não que ele dialogou, nem sei se ele chegou a dialogar pessoalmente com Pelágio, né? Se ele estava de frente a frente, como acontece hoje. Né? Hoje na internet, por exemplo, a gente viu uma grande questão aí do orgulho, da prepotência tomando conta do coração de muitos jovens, muitas pessoas que não sabem mais levar uma exortação. Então eu quero aqui duas coisas que eu aprendi da humildade. A primeira coisa, certa vez, o abade Santo Antão, quando pai da vida monástica, Santo Antão, uma vez Jesus diz lá no livro da escada do São João Clímaco, que uma vez ele fala as escadas, na verdade, né? Então a escada, e aí cada degrau é uma virtude. Então quando chega na virtude da humildade, São João Clímaco coloca um texto de Santo Antão. Uma vez Jesus aparece para ele e fala assim: Antão, meu filho, o que queres? E Antão falou assim: Senhor, minha vida te agrada? E Jesus falou para ele: meu filho, quem me agrada é o sapateiro de Alexandria. Rapaz, ele desceu até Alexandria para conhecer o sapateiro. E o sapateiro, ele chegou lá, viu que era um homem muito humilde, muito simples, né? Ele tinha vários filhos. Falou, claro que ele não foi falar para o sapateiro: Jesus apareceu para mim, então eu vim aqui em nome de Jesus. Ele falou isso. Mas é interessante porque o sapateiro, cara, mostrou para ele a vida humilde e verdadeira que ele tinha. Certa hora o sapateiro falou: meu filho, tudo que eu ganho aqui, uma parte eu dou para o templo, outra parte eu dou para os pobres, e a maior parte fica comigo, para me alimentar meus filhos e alimentar meu filho, sustentar minha esposa. Mas aí ele viu a humildade quando o sapateiro falou assim, bem no centro comercial de Alexandria. Ele falou: tá vendo aquelas mulheres? Ele mostrou as prostitutas, mostrou os assaltantes, os saltimbancos. Ele falou assim: olha, tá vendo aquelas pessoas? Se tivesse a oportunidade que eu tive, seriam pessoas melhores do que eu. Então, a humildade do sapateiro de Alexandria, que era um homem que frequentava a igreja, os cristãos da igreja primitiva, e era muito feliz ali na sua vocação. Uma outra coisa humilde que eu achei bonita também na minha caminhada é um padre que eu vi, quero até agradecer. Eu não acabei nem decorando o nome dele, também acho que nem seria viável a gente falar aqui. Mas um padre que fez um questionamento sobre a Quaresma de São Miguel. Ele fez um questionamento bom, não foi ruim. Ele quis falar assim: olha, que a Quaresma de São Miguel não ofusque a Quaresma que nós fazemos, né? A Quaresma para a Páscoa. Para a Páscoa. Então ele falou assim: olha, aí ele fez um questionamento. Muitas pessoas acordam de madrugada e depois ele fez um texto muito bonito. E muitas pessoas acordam de madrugada, elas acabam, por exemplo, a esposa. Eu acordo de madrugada. Não, também. Vou fazer xixi. Sim, mas vou dormir. Não, tá terminando o nosso programa. Tá terminando aí. Aí o que ele fez? Ele fala então dessa virtude. Qual a virtude? Eu achei esse padre humilde, porque ele falou, e as pessoas destruíram com ele. Muitos católicos falaram assim: você
é um herege, que não sei o que tem, não. Esse padre foi humilde de falar a verdade. E orgulho é as pessoas que às vezes não compreendem tanta coisa, né, na igreja. Hoje o orgulho está sendo uma virtude que está sendo desinstituída. Você, meu irmão. Que santo é hoje? São Bernardo de Claraval. Hoje é dia... Você sabia que São Bernardo tem um livro que fala dos 12 graus da humildade? Não. Não. Estou sabendo agora. Tá, eu fiz uma pesquisa sobre esse santo, São Bernardo, que foi um monge também, acho que muito inspirado em Santo Antão. Ele coloca 12 graus. Primeiro grau de humildade é temor a Deus. Temor a Deus. Segundo grau, negar os maus desejos. Já é uma humildade. Temor a Deus, negar os maus desejos. Terceiro, obediência. Obediência. Coisa que aqui não, aqui tem muito cacique para pouco índio. Quarto grau, mansidão, suportar o desprezo e injustiça alheia. Você suporta os desprezos e injustiça alheia? É humildade. Acho que na época antiga, mais no trabalho, antes de ser religioso, padre, assim, Quinto grau, aí é bem padre mesmo, é bem mosteiro. É confiar a consciência ao abade. Ou podemos trocar o abade como confessor, com o seu diretor, confiar sua consciência ao seu confessor ou diretor espiritual. Sexto grau, renunciar ao conforto externo. Isso é difícil, né? Renunciar ao conforto externo. Sétimo grau, renunciar ao reconhecimento dos meus méritos. Renunciar. Não fui eu que fiz isso. Eu fiz com um grupo, né? Isso é bacana. Oitavo grau de... Às vezes o padre Caio fala assim para eu, padre, que homilia bonita, ele fala assim, não, eu li lá num livro lá, mas é ele que faz, né? Oitavo grau, renunciar ao desejo de governar a vida dos outros. Caio, toma conta da sua vida que eu tomo da minha. Nono grau, silenciar mesmo quando você domina o assunto totalmente. Fica quieto. Décimo grau de humildade, evitar riso fútil. A gente tá lascado. Rapaz do céu, tá lascado. Rapaz, eu não sirvo para essa... esse 10 aí. Renunciar a riso fútil. 11, o 11º grau. Ser discreto. Ser discreto. Bom, até o 9 dá certo. Para mim, até agora, o 10 e o 11 não consegui mais. O 12, lembrar da própria pequenez. Fazer de tudo por amor a Deus. Pronto, só duas regras que eu não vou conseguir colocar em prática. Não, são graus. Então eu vou chegar graus. Eu pensei que era... o que eu falei da escada de São João Clima, eu achei que era escada. Não, mas o São Bernardo também tem uma interpretação da escada de Jacó. Bem, gostou? Gostou da humildade? Olha, não é porque eu estou do lado do Caio, não. Se uma pessoa humilde... Dá joinha para nós, compartilhe e inscreva no canal. E quero dizer para você que está nos vendo, não é porque eu estou na frente do Caio, não. Caio, você tem uma pessoa humilde que eu conheço, é Nossa Senhora. Aqui, ó. Nossa Senhora, essa é humilde. Tá aqui, olhou para a humildade de sua serva. Mãezinha, ela é o grande exemplo da humildade. Vamos pedir uma graça. Vamos rezar uma Ave Maria, né? E vamos pedir também a intercessão de Santa Teresinha junto dela. Eu vi umas rosas aqui na roupinha dela. Vamos pedir que as relíquias estão visitando, né? A Arquidiocese de Campinas. Tá? Quem sabe ele vai passar na sua paróquia? Não. Não, nem aqui vai passar. Mas na próxima vez nós vamos rezar e vai vir aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe quem lembrei? Quem? Um beijo do gordo. O Jô Soares. Beijo do gordo. Tchau, Deus abençoe. Abençoe.